Nas profundezas impenetráveis das montanhas de Jalisco, onde a névoa constante se confunde com o destino sombrio dos homens, nasceu uma lenda que desafia a própria noção de mortalidade. Nemesio Oseguera Cervantes, o infame e enigmático El Mencho, não é apenas o líder supremo do cartel Jalisco Nova Geração. Ele se tornou uma entidade que habita o imaginário coletivo do México através do medo, da violência e de um respeito absoluto imposto pelo sangue. Contudo, até os impérios mais vastos, construídos sobre alicerces de pólvora e traição, encontram seu limite intransponível na fragilidade da biologia humana. El Mencho, o homem que escapou de inúmeras emboscadas e operações militares internacionais de alta precisão, enfrenta agora um adversário que não pode ser silenciado por um pelotão de fuzilamento ou por subornos milionários. A falência renal. Seus órgãos internos, desgastados por décadas de uma vida clandestina e pelo estresse constante de ser o fugitivo mais procurado do mundo, começaram a dar sinais de um colapso definitivo e silencioso. Essa percepção aguda da finitude gerou no líder uma crise existencial profunda, transformando sua paranoia habitual em uma obsessão pela posteridade. Ele percebeu que, embora suas rotas de tráfico cruzassem continentes e suas contas bancárias estivessem repletas de números astronômicos, seu tempo na Terra estava se esgotando como areia entre os dedos. A obsessão pela imortalidade, tão comum aos tiranos que sentem o hálito gélido da morte, manifestou-se de uma forma sem precedentes na história do crime organizado moderno. El Mencho não se contentaria com um enterro comum em uma cova anônima ou em um mausoléu de mármore. Ele ordenou a construção de algo que serviria como seu último e mais grandioso monumento ao poder, um caixão de ouro maciço. Este não seria apenas um receptáculo para seus restos mortais, mas um símbolo eterno de seu domínio absoluto, uma peça de engenharia e joalheria avaliada em dezenas de milhões de dólares, moldada para resistir aos séculos e à própria terra. Para concretizar esse desejo febril, uma operação clandestina de logística impressionante foi montada. Artesãos de renome e mestres joalheiros foram sequestrados de suas rotinas ou coagidos por ameaças terríveis, sendo levados de olhos vendados para uma oficina secreta, escondida nos desfiladeiros mais remotos e inacessíveis da Sierra Madre. Sob a vigilância constante e opressora de guardas de elite armados até os dentes, esses homens foram forçados a trabalhar dia e noite na fundição e no entalhe do metal precioso. O calor insuportável das fornalhas misturava-se ao suor frio do medo constante. Cada martelada precisa no ouro puro era acompanhada pelo peso da incerteza, pois os artesãos sabiam que possuíam o segredo mais perigoso do submundo. O brilho ofuscante do ouro derretido iluminava as faces exaustas daqueles que, contra a própria vontade, estavam construindo o trono final de um imperador do crime que se recusava a desaparecer. O ar nas montanhas era rarefeito, mas o cheiro de metal queimado e a fumaça das fornalhas impregnava tudo ao redor. Enquanto isso, nas vilas e povoados controlados com mão de ferro pelo cartel, o contraste entre a vida e a morte era gritante e doloroso. Enquanto famílias inteiras lutavam para obter o básico para a sobrevivência mínima sob o domínio da violência e da extorsão, toneladas de ouro puro estavam sendo transformadas em um objeto de luxo inútil para um homem moribundo. Essa opulência obscena começou a vazar através de sussurros entre os sicários, criando uma atmosfera de tensão insuportável em todo o território de Jalisco. Os filhos de El Mencho, herdeiros diretos de um império agora fragmentado pela doença do pai, começaram a olhar para o projeto com sentimentos profundamente conflitantes. Para alguns, o caixão era a honra devida à memória do patriarca. Para outros, era um desperdício absurdo de recursos que poderiam financiar a guerra sangrenta que se aproximava no horizonte. A situação atingiu um ponto de ruptura quando um vazamento estratégico de informação sugeriu que o líder já poderia ter sucumbido à sua enfermidade terminal. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A ideia de que o caixão de ouro já estava ocupado, ou prestes a ser, disparou um alarme em todas as facções rivais e dentro da própria estrutura de comando do Cartel Jalisco Nova Geração. O boato de sua morte desencadeou uma guerra interna silenciosa pela sucessão. O ouro, que deveria ser um tributo à paz eterna de Mencho, tornou-se o gatilho para um novo ciclo de violência desenfreada, pois todos os traidores agora queriam saber a localização exata do tesouro dourado. O mito estava ruindo, e o brilho do metal precioso era a única luz em um caminho que levava diretamente ao abismo. A notícia da existência do caixão de ouro espalhou-se pelos corredores do poder subterrâneo como uma praga silenciosa, transformando a antiga lealdade em uma mercadoria escassa e perigosa.
Dentro da estrutura hierárquica do cartel Jalisco Nova Geração, o clima de camaradagem bruta deu lugar a uma vigilância mútua, fria e agressiva. Facções rivais, que antes temiam até mesmo sussurrar o nome de El Mencho, agora viam na ostentação de sua futura tumba uma fraqueza explorável, um sinal claro de que o gigante estava finalmente cambaleando sob o peso da própria mortalidade. A paranoia, que sempre foi a sombra constante do líder, tornou-se sua única companhia fiel e absoluta. Isolado em um complexo fortificado nas profundezas da selva de Jalisco, Nemésio Ceguera Cervantes começou a desconfiar de cada palavra não dita e de cada olhar que não sustentasse o seu com a submissão habitual. Para ele, o brilho gélido do ouro era a única verdade que restava em um mundo feito de sombras e traições iminentes. Ele não confiava mais nos generais que ele mesmo promoveu, nem nos conselheiros que o ajudaram a erguer seu império de sangue sobre as ruínas de seus inimigos. Seu isolamento era tanto físico quanto emocional. Ele se tornou um prisioneiro voluntário de sua própria riqueza, passando horas em um silêncio sepulcral, contemplando o metal precioso que deveria guardar sua essência para a posteridade. Enquanto o líder se perdia em sua própria mente, seus filhos viviam um dilema dilacerante que ameaçava dividir a família e o império. De um lado, sentiam a obrigação moral e cultural de honrar a memória de um pai que se tornou uma lenda viva. De outro, eram dominados pela ganância pragmática de quem vê toneladas de ouro puro sendo destinadas ao subsolo, enquanto o cartel exigia investimentos massivos para manter suas fronteiras e pagar os exércitos de sicários que garantiam sua soberania. Eles sabiam que o caixão não era apenas um monumento, mas um alvo gigante que atrairia todos os abutres do México. No entanto, a ameaça mais perigosa não vinha apenas das disputas internas. A inteligência mexicana e os agentes da DEA, após décadas de frustração e buscas infrutíferas, encontraram uma nova e inesperada pista para seguir. Eles mudaram a estratégia drasticamente. Não estavam mais caçando um fantasma, mas sim o rastro físico de fornecedores de metais preciosos e especialistas em fundição de alta precisão que haviam sumido do mercado negro simultaneamente. O Santuário Dourado, como o esconderijo final começou a ser chamado nos relatórios ultra-secretos em Washington e na Cidade do México, tornou-se o epicentro de uma caçada humana global sem precedentes. Os agentes agora monitoravam satélites avançados em busca de anomalias térmicas causadas pelas fornalhas clandestinas e seguiam o rastro financeiro de cada grama de ouro que cruzava as montanhas. O momento de maior perigo chegou quando a ordem final foi dada para transportar o caixão terminado até seu local de descanso definitivo. A peça, de um peso descomunal e um brilho que parecia possuir vida própria sob a luz das tochas, foi carregada em um comboio blindado, disfarçado habilidosamente entre caminhões de carga comum que serpenteavam pelas estradas mais perigosas e sinuosas de Jalisco. Cada curva do caminho era um convite à morte. O trajeto pela selva densa, onde a umidade parece pesar tanto quanto o metal precioso, era um teste de nervos para os guardas de elite encarregados da proteção. O silêncio opressor da floresta era interrompido apenas pelo ronco abafado dos motores e pelo som seco de armas sendo destravadas a cada vulto suspeito entre as árvores. As facções rivais, alertadas por espiões que venderam suas almas por uma fração do tesouro, lançaram ataques esporádicos e violentos, transformando a rota de transporte em um corredor de fogo, fumaça e sangue. El Mencho, debilitado pela falência renal e cada vez mais dependente de máquinas que mal funcionavam naquele ambiente hostil, acompanhava o progresso através de comunicações criptografadas, sua respiração pesada e ruidosa ecoando como um presságio sombrio nas transmissões de rádio de seus soldados. A tensão atingiu seu ponto de ruptura quando o comboio adentrou uma zona de neblina perpétua, onde a visibilidade era quase nula e os sons se perdiam no ar denso. Foi nesse cenário de pesadelo que o impensável aconteceu, ferindo mortalmente o coração do cartel. Um dos guardas de elite mais próximos e de confiança absoluta de Mencho, o homem que detinha as chaves criptográficas e as coordenadas geográficas exatas do Santuário Dourado, desapareceu sem deixar vestígios durante um breve confronto sob a névoa. Ele não apenas fugiu para salvar a própria pele. Ele levou consigo o segredo mais bem guardado do Império e a localização precisa do líder vulnerável. A traição veio de quem ele menos esperava, deixando o mito exposto e fragilizado perante seus perseguidores. O desaparecimento do guarda lançou o cartel Jalisco Nova Geração em um estado de pânico e desordem. O caixão de ouro maciço, que deveria ser o símbolo de uma glória eterna e inabalável, agora era uma âncora pesada que prendia todos a um destino sangrento, enquanto o inimigo ganhava finalmente o mapa para o coração do reino.
O brilho do ouro, que deveria imortalizar El Mencho, estava agora iluminando o caminho para sua possível queda definitiva. As coordenadas vendidas pelo guarda-traidor foram o golpe de misericórdia no sigilo que protegia o Santuário Dourado. O silêncio das montanhas de Jalisco foi abruptamente estraçalhado pelo som ensurdecedor dos rotores dos helicópteros Black Hawk da inteligência mexicana, que cortavam a névoa como lâminas de aço. Simultaneamente, comboios de facções rivais, movidos por uma sede de sangue e pelo brilho do ouro, avançavam pelas trilhas lamacentas, transformando a floresta em um campo de extermínio. Dentro do complexo fortificado, a atmosfera era de um desespero gelado. Nemésio Oseguera Cervantes, o temido El Mencho, estava longe da imagem de líder invencível que o mundo conhecia. Debilitado pela falência renal, ele permanecia conectado a equipamentos médicos rudimentares que lutavam para manter seu coração batendo, enquanto o caixão de ouro maciço repousava ao seu lado, refletindo o brilho instável das luzes de emergência. A tumba luxuosa, que deveria ser o selo de sua imortalidade, agora parecia um monólito de ironia em um bunker prestes a desmoronar. Seus filhos, os herdeiros de um império construído sobre ossos e pólvora, sentiam o peso da traição e da ganância. Eles olhavam para o caixão de ouro não apenas como um tributo ao pai, mas como um fardo físico que impedia qualquer possibilidade de fuga rápida. Enquanto os primeiros tiros começavam a ecoar nos perímetros externos, a tensão entre os membros da família atingiu o ponto de ruptura. Houve um momento de silêncio terrível quando perceberam que as toneladas de metal precioso eram impossíveis de transportar sob fogo cerrado. O ouro, que El Mencho acreditava ser sua passagem para uma eternidade, tornou-se a âncora que prendia todos ao epicentro da destruição. Os sicários de elite, outrora devotados ao seu senhor dos galos, começaram a abandonar seus postos, percebendo que nenhum salário em ouro valia o confronto iminente com as forças federais e os exércitos rivais que sitiavam a montanha. O confronto final foi uma explosão de violência sem precedentes. O Santuário Dourado foi invadido sob uma chuva de granadas e disparos de metralhadoras pesadas. No meio do caos, o caixão de ouro maciço foi atingido repetidamente, não por mãos que buscavam venerá-lo, mas por balas de grosso calibre que deformavam sua superfície polida. Onde antes havia o reflexo perfeito da glória narco, agora restavam apenas crateras de chumbo e manchas de fumaça. O objeto mais caro da história do tráfico serviu apenas como um escudo improvisado e inútil para os últimos guardas que caíam ao seu redor. A futilidade da riqueza de El Mencho ficou exposta da forma mais cruel. O ouro não podia purificar o ar saturado de pólvora, nem curar o corpo moribundo do líder que, em algum lugar nas sombras daquele bunker, enfrentava seu destino final longe dos olhos do mundo. A queda do mito foi marcada por uma desolação poética, quando a poeira finalmente assentou e os gritos de guerra cessaram. O Santuário Dourado era apenas uma ruína fumegante. O destino exato de El Mencho tornou-se uma névoa de lendas contraditórias. Alguns dizem que ele expirou no exato momento em que a primeira bala atingiu o ouro do caixão. Outros juram que ele foi arrastado por um túnel secreto para morrer em uma caverna úmida e solitária, deixando para trás seu trono de metal para ser profanado pelos vencedores. O caixão, abandonado e desfigurado no centro do campo de batalha, simbolizava o fim de uma era. Ele não era mais uma tumba para um imperador, mas um pedaço de metal pesado e sem valor espiritual, deixado para trás como um lembrete da arrogância de quem tentou comprar a vida eterna com o sangue de milhares de inocentes. O legado desse episódio mudou drasticamente a cultura do crime organizado, transformando a morte em um espetáculo de ostentação obscena. Mas a lição final de Jalisco foi clara. O ouro de Nemésio Oseguera Cervantes não comprou sua segurança e certamente não evitou sua ruína. A imagem final do Santuário Dourado sendo consumido pelas chamas, com o ouro derretendo lentamente e escorrendo pelo solo, como se fosse o próprio sangue da montanha, selou o fim da história. O poder de El Mencho evaporou junto com a fumaça das explosões, provando que no tribunal final da existência, até o homem mais rico e temido do México é apenas uma sombra que desaparece. A eternidade que ele tanto buscou através do metal precioso provou ser apenas uma ilusão dourada, enterrada sob o peso de sua própria ganância e do silêncio eterno das montanhas de Jalisco.